Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Análise. Eu recordo que nas aulas anteriores nós definimos o conceito de integral para funções definidas em um conjunto muito particular, que são os blocos em Rm. Na aula de hoje, nós iremos estender esse conceito para funções definidas em conjuntos mais gerais, os chamados conjuntos J-mensuráveis. E para apresentar essa definição, eu vou precisar do seguinte resultado. Esse resultado basicamente diz que se nós temos uma função definida em um bloco do Rm, que seja uma função integrável, então se eu estender ela por zero a um bloco maior, essa nova função estendida ainda é integrável e a integral não muda, o valor da integral não se altera. O valor da integral da função estendida é exatamente o valor da integral da função original. Esse exercício aqui eu vou deixar para vocês fazerem. E o conceito de conjunto J mensurável será dado em termos da função característica deste conjunto. Então, só relembrando a definição de função característica, dado um conjunto X limitado em Rm e um bloco m-dimensional A que contém esse conjunto X, então a função característica de X é definida como sendo que si de X em A assumindo valores reais, tal que essa função vale 1 se o X estiver em X e 0 no complementar. Algumas propriedades de simples verificação dessas funções são as seguintes. Se eu tenho dois subconjuntos de um bloco A, então a característica da união é a característica de um conjunto mais a característica do outro menos a característica da interseção. A característica da interseção é o produto das funções características destes conjuntos. E x está contido em y se e somente se a característica do conjunto x é menor ou igual que a característica do conjunto y. E nesse caso, a característica de y menos o conjunto x é a característica de y menos a característica de x. Em particular, quando a interseção entre dois conjuntos é vazia, a característica da união é simplesmente a característica de um mais a função característica do outro. No que nós iremos fazer a partir de agora, nós sempre iremos considerar um conjunto X e tomar um bloco tal que contenha o conjunto X em seu interior. Isso é sempre possível porque o X é limitado e basta então considerar um bloco A suficientemente grande. E com esta convenção, a vantagem dela que nós temos é que o conjunto dos pontos de descontinuidade da função característica do conjunto X sempre coincide com a fronteira de X. Isso evita, por exemplo, a situação em que nós temos um conjunto X, digamos assim, e tomar um bloco como esse, por exemplo. Então esses pontos aqui são pontos da fronteira do conjunto X, que eu estou pensando como essa região intermediária. Então estes pontos são da fronteira, porém não são pontos de descontinuidade da característica considerada neste bloco. Então isso evita esta situação. Então nós iremos definir um conjunto J mensurável basicamente quando a função característica é integrável. Então vejamos. Então, vamos considerar um conjunto X limitado e um bloco A que contém este conjunto X. Contenha no seu interior, conforme a convenção que acabamos de fazer. Nós iremos definir o volume interior e o volume exterior como sendo, a notação é essa, o volume interior é simplesmente a integral inferior da função característica do conjunto X sobre o bloco A. E, de forma análoga, o volume exterior do conjunto X é a integral superior da função característica do conjunto X sobre esse bloco A. E nós iremos dizer
que o conjunto X é J mensurável quando a função característica for integrável, ou seja, quando o volume interior e exterior coincidirem. E no caso, o valor comum será chamado de volume m-dimensional, que é denotado da seguinte forma. E aqui entra o exercício que eu apresentei no início da aula. Seria interessante que o volume não dependesse da particular escolha do bloco A que eu estou tomando. E de fato, pelo exercício, quando eu estendo uma função por zero a um bloco maior, o valor da integral não se altera. Vejamos uma caracterização dos conjuntos J mensuráveis. E a caracterização diz que um conjunto limitado X em Rm é J mensurável se e somente se a medida da fronteira é zero. Ou seja, a fronteira tem medida nula. E a demonstração desse resultado é simples. Vamos considerar um bloco em Rm, m-dimensional, que contenha o X no seu interior. Conforme nossa definição, dizer que X é J mensurável significa dizer, é equivalente a dizer que a função característica do conjunto X, definida nesse bloco, é integrável. Mas, pelo teorema de Lebesgue, a função é integrável se e somente se o conjunto dos pontos de descontinuidade dessa função tem medida nula. E como nós observamos, esse conjunto, o conjunto dos pontos de descontinuidade da função característica, coincide com a fronteira do conjunto X. E pronto, está estabelecido o resultado. Com essa caracterização, fica fácil exibir diversos exemplos de conjuntos J mensuráveis. Vejamos alguns. Consideremos, por exemplo, um bloco m-dimensional. Então, quem é a fronteira do bloco A? A fronteira do bloco A é constituída por suas faces próprias. E esse conjunto possui medida nula. Portanto, pela caracterização que nós acabamos de ver, esse é um exemplo de conjunto J mensurável. Portanto, o conjunto A é J mensurável. Vejamos um exemplo de um conjunto que não é J mensurável. Se considerarmos novamente um bloco em Rm e definirmos o conjunto X como sendo os pontos de A que têm coordenadas racionais, então a fronteira do conjunto X será o bloco A inteiro. Então a medida da fronteira do conjunto X será a medida do bloco A, que evidentemente não é zero. Logo, este é um exemplo de conjunto que não é J mensurável. Mais uns exemplos. Recorde que nós vimos que as superfícies m-1 dimensional em Rm são conjuntos de medida nula. Então, qualquer conjunto limitado que tenha como fronteira uma reunião enumerável de superfícies com dimensão m-1 será, portanto, J mensurável. Em particular, a bola de centro zero e raio 1 tem como fronteira a esfera SM-1. Logo, a bola de centro zero e raio 1 é um conjunto J mensurável. Evidentemente que qualquer bola, com qualquer raio e com qualquer centro, também é um conjunto J mensurável. Como mais um exemplo, vamos investigar como são os conjuntos J mensuráveis que têm interior vazio.
Então vamos considerar um subconjunto do Rm, um conjunto J mensurável. O que nós afirmamos é que para que o interior do conjunto X seja vazio, é necessário e suficiente que o volume de X seja zero. Vejamos como nós podemos fazer isso. Então eu vou começar logo tomando um bloco que contenha o conjunto X em seu interior. Então vamos fazer uma implicação. Vamos supor então que o interior do conjunto X é vazio. Nota que se o conjunto X é um conjunto com interior vazio, então quando eu colocar ele dentro de um bloco A e fizer uma partição, qualquer partição deste bloco, os subblocos que interceptam o conjunto X, como este aqui, vai conter pontos de X e de fora do X, do A menos o X. Então o ínfimo da função característica neste bloco vai ser zero. Logo, a soma inferior da função característica neste bloco, em qualquer partição do bloco A, vai ser zero. Em particular, a integral inferior vai ser zero. Como x é j mensurável, a característica é integrável. Então esse valor zero será o valor do volume do conjunto X. Vamos escrever isso. Então, tomemos P uma partição do bloco A. Então, para qualquer subbloco dessa partição, esse subbloco não pode estar contido no conjunto X, porque o X tem interior vazio, logo não pode conter nenhum bloco. Isso implica dizer que todos esses blocos interceptam o complementar A menos X. Então sempre tem elementos de fora do conjunto X interceptando o bloco B. Então quanto é o MB, ou seja, o ínfimo da função característica do conjunto X sobre o bloco B? O ínfimo é zero, pois é o valor que a característica assume em pontos fora do conjunto X. Então, a soma inferior da função característica relativa a essa partição que foi tomada arbitrária vai ser o somatório dos ínfimos multiplicado pelo volume dos blocos. Isso aqui é zero. E isso vale para toda a partição, em particular o supremo dessas quantidades também é zero. E esse supremo dessas quantidades tem um nome. Isso daqui é a integral inferior da função característica de x sobre o bloco A. Só que como essa função é integrável, isso aqui coincide com a integral da função característica do conjunto x sobre o bloco A. Essa igualdade ocorre porque o conjunto é a priori j mensurável. E isso aqui, por definição, é o volume do conjunto x. Então nós acabamos de mostrar que o volume do conjunto x é igual a zero. Agora nós precisamos mostrar a outra implicação. Precisamos mostrar que se o volume é zero, então o interior é vazio. Ou, de forma equivalente, se o interior do conjunto x é diferente do vazio, então o volume do x é diferente de zero. Bem, se o interior do conjunto x é diferente do vazio, esse conjunto contém bolas abertas e também contém um cubo aberto, por exemplo. Então, se o interior do conjunto x é diferente do vazio,
existe um cubo tal que esse cubo está contido no conjunto X. E aí, um conjunto contido no outro ocorre se somente se a característica de um é menor ou igual que a característica do outro. Evidentemente, um bloco é J mensurável, logo essa função é integrável, e essa daqui também. Então, pela propriedade de monotonia da integral, a integral dessa característica sobre o bloco A é menor ou igual que a integral desta característica sobre o bloco A. Esse aqui coincide com o volume do cubo, que é evidentemente positivo. E esse aqui é, por definição, o volume do X. Portanto, o volume do X é positivo e não é zero. Estabelecendo assim o resultado. E aqui eu estou usando o seguinte resultado que eu deixo como exercício para vocês fazerem. Que o conceito de volume via integral da função característica para o caso de um conjunto que é um bloco coincide com o conceito de volume como sendo o produto das arestas. Especificamente, nós temos que para qualquer bloco em Rm, a integral da característica de A sobre um A0, um bloco maior que contém o A, coincide com este valor. Nota que esse valor aqui é o volume definido para conjuntos J mensuráveis, e esse aqui é o volume de um bloco, como nós definimos lá no início das aulas. Então, de fato, os conceitos são iguais. Bem, agora com estas considerações, vamos definir funções integráveis definidas em conjuntos J mensuráveis. Então, vamos considerar uma função f limitada definida em um conjunto X do Rm que seja J mensurável. E vamos considerar também um bloco que contenha o conjunto X em seu interior. Aí nós estendemos essa função por zero até A e definimos as integrais inferiores e superiores de f como sendo a integral inferior de f no conjunto X é simplesmente a integral inferior da extensão f barra ao conjunto A. E de forma inteiramente análoga, a integral superior de f em x é a integral da extensão f barra sobre o bloco A. E nós diremos que a função f é integrável quando esses dois valores coincidirem. Ou seja, quando a função f barra, que é a extensão de f por zero até o conjunto A, for uma função integrável. E neste caso, esse valor comum será a integral de f em x, cuja notação é integral de f de x sobre x dx. Eu observo novamente que esse conceito de função integrável está bem definido, ou seja, não depende da particular escolha do bloco A que nós estamos considerando, isso graças ao exercício 1 desta aula. E eu também observo que esta integral herda todas as mesmas propriedades operatórias da integral definida sobre um bloco. A integral da soma é a soma das integrais, vale propriedade de monotonia, a integral do módulo e etc. E vale também o mesmo critério de integrabilidade. Vejamos, nós vimos no teorema de Lebesgue que uma função definida sobre um bloco é integrável se e somente se o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. Aqui vale exatamente o mesmo resultado. Se temos uma função f limitada definida em um conjunto X do Rm que seja J mensurável,
Então f é integrável se e somente se o conjunto dos pontos de descontinuidade de f tem medida nula. E a demonstração disso é usando o teorema de Lebesgue. Nota que dizer que uma função f é integrável significa dizer que a extensão a um bloco A é uma função integrável. Integrável no bloco. Agora, para esta função que está definida em um bloco, eu posso usar o teorema de Lebesgue, que nos garante que ela é integrável se e somente se o conjunto dos seus pontos de descontinuidade tem medida nula. Agora vamos observar a relação entre os pontos de descontinuidade da f e da sua extensão f barra. Observa que o conjunto dos pontos de descontinuidade da f barra está contido nos pontos de descontinuidade da f unido com os possíveis pontos da fronteira do conjunto x. Mas esse tem sempre medida nula porque nós estamos supondo x j mensurável. Então, se esse tiver medida nula, esse terá medida nula, ou seja, a extensão será integrável. Por outro lado, os pontos de descontinuidade da f está contido nos pontos de descontinuidade da sua extensão. Então, se a f é integrável, significa dizer que a f barra é integrável, ou seja, o conjunto dos seus pontos de descontinuidade tem medida nula. E isso implica que o conjunto dos pontos de descontinuidade da f também tem medida nula. Encerrando assim a demonstração deste resultado. Então, na próxima aula, nós iremos mostrar que este conceito de integral coincide com o limite das somas de Riemann, que é aquela abordagem feita nos cursos de graduação. Esta aula vai se encerrando por aqui. Fiquem todos bem, se cuidem e até mais.